tabernáculo, que ele falava assim, Deus ele criou o homem e colocou uma lei no nosso coração, uma lei moral, que ele sabe, nossa, se você mente, tem uma culpa, uma consciência. A verdade, a mentira, a justiça e a injustiça, não é só matar. Se irar contra uma pessoa sem motivo, também você tá matando o nosso coração. A língua faz muita coisa, né? Cobiça, vaidade. E ele percebeu que tudo isso estava no coração dele. E por mais que ele tentasse praticar a lei, ele falava, é como impossível, porque eu mal não quero pensar e acabo pensando e fazendo. Aí ele falou, nossa, você vê que, em geral, é como se tivesse na consciência de todos os homens. Então, tem o budismo, o hinduísmo, todos os homens tentando se achegar a Deus e pensando como que a gente pode se achegar, né? Ele é totalmente bom, só que ao mesmo tempo ele é justo. E a gente é mal, né? O que conseguiu unir a mensagem é o que Jesus falava, né? Que ele veio para pecadores. Porque se não tivesse como a gente se achegar a Deus, Ô Walter, quebra uma lei. O que você recebe quando quebra a lei de trânsito? Multa. Até a gente falava muito assim, né? Senhor Walter, ele viveu uma vida... Sim, ele respeita todas as leis, é uma pessoa que trabalha, seus amigos. Aí imagine você comete crime hoje. Aí seus amigos vão falar pro juiz, não, mas ele é uma pessoa boa, ele fez tudo isso na vida, sempre foi uma pessoa... Você acha que o juiz vai acatar? Esquecer o crime que você cometeu hoje? Eles falavam muito, né? Principalmente lá na Coreia, que a gente tem muito o coração de merecer. Falar, é como se toda a humanidade, se a gente quisesse merecer estar com Deus, seria quase impossível. Aí por isso que ele falava, o que você acha que significa a morte de Cristo para você? O que é morte de Cristo para ti? É porque eu tenho uma outra filosofia de vida, né? Porque quem estudou a doutrina, eu estudei a doutrina há 12 anos da doutrina. Eu acredito na reencarnação, porque eu fui estudar para entender o seguinte, por exemplo, você faz tudo correto, você e ele faz tudo correto a vida inteira. Eu, Walter, mato, roubo, faço. Aí quando chega naqueles 15 segundos finais lá de desligar o filtro, eu falo, eu me arrependi de tudo. Aí eu vou pro mesmo lugar que vocês, que fizeram tudo uma vida inteira, uma encarnação inteira, entendeu? Eu acho que cada um segundo as suas obras. Se você fizer, você vai ter que reparar de um outro jeito, uma outra vez, entendeu? É a minha filosofia. E aquele, como falar, os crimes, mesmo que você fez muita coisa boa ao longo da vida, uma lei que quebra, já tem você vai ter que reparar a depois. condenação. Mas isso que, se a gente for um dia diante de Deus, seria impossível que a gente conseguisse ser totalmente justo. Aí, tipo, mesmo que você vai entendendo, você vai ser espiritualmente elevando. Pra você chegar a Deus, é impossível não ter um pecado. Não, mas você só vai chegar lá quando você for no espírito puro. Quantas vezes precisa encarnar para poder ser espírito? Infinito. Exatamente. Infinitamente. Você vai ter que voltar quantas vezes for necessário. Olha, tenta fazer coisa certa demais. Você tem um livre-arbítrio e você vai fazer coisa errada. E aí que eu vejo a importância de Jesus nisso tudo. Porque Deus ele vê que a gente, por nós mesmos, a gente não tem essa capacidade de alcançar essa pureza por conta própria. Porque ainda que a gente viva a nossa vida direitinho, honesta, não roube, não mate, a gente vai ver que o nosso coração, ele já é um coração que às vezes a gente não matou ninguém fisicamente. Mas quantas vezes a gente já não matou alguém na nossa mente com ódio? Sim, então, o que eu estou dizendo, você vai ter que um dia chegar e ir melhorando. E sempre no caminho de Jesus. Aí eu acho isso interessante, assim, aí que eu vejo o amor de Deus. E ele sendo um ser ilimitado, e ele vendo a nossa limitação, ele não fica omisso à nossa limitação. Por isso que nós cremos que ele enviou Cristo. Eu creio que ele vendo a nossa limitação, nossa incapacidade de ser totalmente puro diante dele, ele envia Cristo para nos tornar puros através do sacrifício dele. É o amor, aí que Deus ele prova o amor dele por nós.
É que ele vendo que a gente é incapaz de não ter um erro, nós temos sempre um erro, né? Ou uma mentirinha. Porque é impossível você encontrar alguém que nunca mentiu na vida, mesmo que seja por um motivo simples. E exatamente isso desagrada a Deus, tanto que ele não é o autor da mentira. Ele não pode mentir, porque ele não compactua com isso. Mas isso tá em nós, assim. Às vezes a gente mente tentando visar, para preservar alguém, mas mentira não deixou de ser mentira, né? E é difícil que quando a gente crê e realmente até testemunha no nosso coração que Deus, o Criador, ele é justo, porque ele coloca esse senso de justiça no nosso coração. A gente quer e, sabe, busca fazer o bem. Aí a gente pensa, mas ele é justo, totalmente justo? Não é que nem um tribunal corrupto aqui. Você quebra uma lei, você pode ir embora. Então, mas você vai... toda lei que tem mudanças não é lei de Deus. Exatamente, porque ele é Porque imutável. a dele é imutável. Mas vê que Jesus, ele não quebra a lei de Deus, nenhuma. Eu toda noite, eu faço uma pergunta para mim mesmo. O que eu fiz hoje para tal pessoa, por exemplo, para você. Se fizesse para mim, eu ia me sentir bem. Eu ia gostar. Se eu não ia gostar, então não foi bom. Então não foi bom. O que não é bom para mim não pode ser bom para o outro. Você entendeu? Você tem sempre que tentar se colocar no lugar do outro. Mas até que a gente faz a pergunta, muitas vezes a gente falha. Porque Toda noite eu sei que eu falhei. egoísmo do nosso coração e do coração do homem é já desde criança, você vê. A criança não quer alguma coisa, ela birra, mentira. Você fala, você errou, fala pra mim. O pessoal falar os mandamentos, não cometer adultério. Não é o adultério só físico. O cara que adultera uma nota para levar vantagem em cima, já está cometendo adultério. E também tem o do coração, né? Não é verdade? Jesus, ele mesmo fala assim, não é só adulterar, mas se você olhar e cobiçar no seu coração, já adulterou no coração. Já fez. Mas O pensamento você já prejudicou alguém. Você já ouviu um versículo, não lembro se era Isaías, acho que é Isaías, que fala, o Pai agradou o moído. Porque mesmo que a gente tentasse, quando tá ali Jesus fala, eu vim para chamar pecadores. Se vocês conseguissem ser justos, vocês não precisariam de mim. Porque quem precisa de médico é o doente. Quem tá são não precisa de médico. E ele trouxe exatamente, se o Pai agrada moer a Cristo, é porque a justiça de Deus deve ser satisfeita. Deus ama, mas como ele continuaria sendo justo se ele não condenasse quem quebrou a lei? Mas para ele poder, ver a gente um dia diante dele, totalmente puros, seria, ele fala, a lei que a gente quebra, ela trouxe a condenação para o único justo. É realmente colocar Jesus, né? Falou, o Pai agradou moê-lo, porque ele não via só o Filho amado, ele via a gente ali. Ele via todo o nosso pecado. Tanto que o ladrão da cruz, ele estava na cruz ou era homicida. Dos piores crimes que eles poderiam cometer no Império Romano para eles morrerem crucificados. E ele reconheceu. Era a punição máxima. Era humilhação máxima, era você crucificar uma pessoa. E tinha dois do lado dele. Um falou, você é Deus mesmo? Se você é filho de Deus, desce daí. Fala pros anjos, aí você desce. Aí o outro falou, você não tá vendo? Ele não merece, Jesus não merecia estar ali, naquela cruz, mas a gente merece. E quando ele falou, Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? Jesus diz, hoje você tá comigo no paraíso, estarás comigo. E não deu tempo do ladrão da cruz ele fazer coisas boas para tentar redimir todos os crimes que levou ele para aquela condenação. Só bastou ele reconhecer que a injustiça dele o condenaria diante de Deus, mas que pela justiça de um justo, ele recebe uma justiça, que nem transferir Pix, né? Fala na Bíblia, a gente transfere Pix, cai na conta do outro, né? Sim, é verdade. Fala, Deus transferiu o nosso pecado para Jesus. Então, quando o nosso pecado estava em cima de Jesus, é que nem um para-raio, antena. Em vez da ira de Deus, que é justo ele se irar, a gente se ira contra o mal. Imagine Deus, ele se irar contra a gente, caiu totalmente no Filho amado. E quando cai nele, aí ele fala, agora a justiça do justo, que é o Filho de Deus, é recebida, a gente é revestido dessa justiça. É tipo a lavar. Então vocês acham que só tem essa vida? Porque tem Hebreus fala, o homem morre uma vez.
E depois O disso homem, ele vai estar a diante de carne, Deus. morre uma vez, mas o espírito é eterno. E quando Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso? Para ter uma nova chance. Você vai sempre querer progredir, para ter uma vida melhor. Você acha que você vai ficar então tocando harpa depois daqui para Não. sempre? Tanto que hoje eu li um versículo muito interessante, que ele vai falar assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único e verdadeiro e creiam no seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou. Eu vejo que Deus, ele é infinito, né? Eu vejo assim, se a gente viver uma eternidade com ele, há coisas que a gente pode conhecer e aprender com ele, né? Eu não tenho essa visão